Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda ao podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica e aqui você vai escutar experiências reais que eu tenho com a minha jornada materna. E eu já quero te ajudar aí a mudar algumas coisas. Nossa, ela é psicóloga, ela vai trazer dicas práticas, dicas eficazes. Então, esse podcast aqui não é muito assim, não. Aqui eu falo da minha experiência real. É claro que enquanto psicóloga eu também consigo trazer algumas experiências, mas aqui eu falo muito mais do lugar da mãe que vive a experiência do que da psicóloga que conhece teorias, porque na prática as coisas são muito diferentes. E uma das coisas que eu quero falar aqui hoje é sobre a cama compartilhada, sobre o dormir. Antes de ser mãe, eu dizia: quando eu tiver um filho, ele vai dormir no quarto dele, na cama dele, porque isso é o mais saudável para a criança, para os pais, para o casal. Eu falei isso antes de ser mãe, gente. E quando eu me tornei mãe, Benjamin, com 2 meses, estava dormindo na minha cama. O berço dele ficou lá só de enfeite. Ele não dormia lá. E eu vou te contar por que, Luana, você fez isso. Porque eu precisava dormir. Eu era mãe solo, eu estava sozinha com ele de madrugada. No outro dia, eu tinha que atender, eu tinha que trabalhar, porque eu voltei a atender ele com 30 dias de nascido. Durante o dia, eu tinha o suporte da babá. Durante a noite, eu tinha o suporte de eu, Deus, os anjos da guarda e mais ninguém. Então, teve uma certa vez que eu estava no quarto dele, eu levantava do meu quarto, eu ia para o quarto dele, eu estava colocando ele para mamar naquela almofada de amamentação e eu tirei uma soneca, assim, sabe aquele cochilo de questão de segundos? Eu acho que foi Deus que segurou aquela criança. E aí, assim, aquilo me impactou tanto, que eu fiquei: "Meu Deus, meu filho poderia ter caído", eu fiquei super preocupada e falei: "Não, ele vai pra cama comigo". Por mais que eu tivesse escutado da pediatra que ele era muito pequenininho, que tinha um risco de eu rolar e machucar ele, minha cama era de casal, eu estava sozinha com ele e eu coloquei ele lá. Foi a melhor coisa que eu fiz naquela época, porque eu conseguia dormir um pouco mais. Quando ele acordava, eu pegava ele, colocava para mamar, colocava para rotar e ele mesmo colocava para dormir. O meu filho não foi essa criança de dormir a noite inteira, não foi. Ele dormiu algumas pouquíssimas vezes a noite inteira, pouquíssimas. Não é essa a minha experiência. Eu comprei curso de workshop do sono e rotina, faz isso, muda aquilo, meu Deus, o que aconteceu? Não é essa experiência. O que é que eu percebo? Que de fato, quando ele dormia comigo ali na cama, eu conseguia dormir um pouco mais. Quando ele ficou um pouco mais maiorzinho, que ele ainda mamava, ele mamava ali mesmo, voltávamos a dormir. Então, assim, eu conseguia dormir um pouco mais, ele ali comigo. Deve ter mais ou menos um mês e meio, que eu escolhi que eu ia tirar Benjamin da minha cama, por alguns motivos. Primeiro porque eu comecei a não dormir bem também com ele lá, quando meu namorado dormia na minha casa, eu, ele e meu namorado. 3 pessoas em uma cama, Benjamin roda a cama inteira, era pé no meu rosto, era, né, enfim, não dava para dormir direito, e eu comecei a entender que ele também precisava começar a desenvolver essa autonomia. Então o quarto dele, que antes ele só ia para brincar, eu desfiz do berço, comprei uma caminha montessoriana, aquela caminha do chão, porque como ele rola muito também, eu falei: "Ó, é mais seguro essa caminha do chão, porque se cair, pelo menos o impacto é menor". Mas tem uma gradezinha do lado, e comecei a ensinar ele dormir na caminha dele. Eu acho que ele gostou daquela mini cama. E a primeira vez que ele viu, assim, ele ficou encantado. Durante o dia, ele leva os brinquedos pra cama, ele quer brincar na cama, ele quer fazer tudo na caminha dele. Ele achou incrível ele ter a caminha dele. Isso facilitou o processo. Mas, como é que tem sido? Ele dorme lá, eu coloco ele para dormir lá, e ainda acorda, minha gente. Ainda acorda. Acorda ainda 2, 3 vezes na madrugada. No início, ele estava indo para minha cama. Ele acordava, ia para lá, mamãe! Aí eu colocava ele lá, vamos dormir, meu filho. Eu comecei a pensar, não tá sendo certo. Ele tá aí dormindo metade da cama, metade da noite na cama dele, e a outra parte na minha cama. Ok, já é um avanço para quem dormia a noite inteira na minha cama. Mas ainda não quero assim. Então ele começou a ir lá, me acordar, e eu pego ele e vamos para a cama dele. Só que tem um problema. A cama dele é uma cama montessoriana, no chão.
É uma cama pequena, feita para bebê, para criança. Não cabe essa pessoa que vos fala aqui. Aí eu deito lá toda tortinha, parecendo uma sardinha enlatada, entendeu? E o que acontece? Na maioria das vezes eu pego no sono lá, cochilo lá, acordo toda quebrada, desdenhada, precisando ser colada de novo, mas é assim que tem sido. Eu estou no processo. E agora aconteceu uma coisa incrível. Às vezes eu quero levar ele para a minha cama porque eu quero dormir uma noite inteira. Então, assim, vamos, filho, dormir na cama da mamãe. Ele não quer mais. Ele chora. Ele quer a caminha dele. Como ele fala, ele quer a caminha dele. Ele não quer mais a minha cama. Então, eu estou nesse processo agora dele dormir na caminha dele e eu espero em Deus que em algum dia ele durma a noite inteira. Já aconteceu, poucas vezes. E o que é que eu percebo? Quando eu gasto muita energia dele durante o dia de praia, por exemplo, dia de piscina, é o dia que ele dorme a noite inteira. Mas nos dias de rotina comum, que fica em casa, brincando ali em casa, ele ainda acorda 1 ou 2 vezes na madrugada. Como ele não mama mais, já deixo pronto já uma madeira de mingau, ele toma e volta a dormir. Só que é isso, né, o sono da mãe tem sido interrompido. E aí eu consigo acolher, não julgar e entender as mães e os pais que ainda os filhos dormem na cama com eles, porque é uma questão de sobrevivência. Eu preciso dormir mais. Então, assim, eu entendo que muitas mães postergam a retirada da criança da cama, porque ela só quer dormir. Ela só quer dormir. E a criança ali perto dela, ela consegue dormir um pouco mais. Então é a estratégia que ela tem para conseguir sobreviver, né? Só que, claro, a gente tem que entender que isso também traz alguns danos. Para o casal, né? De fato, por exemplo, se você é casada, você tem um namorado, de fato a criança dormir ali, isso implica muito na sua intimidade, no momento de viver ali a intimidade sexual, de estar ali só os dois, isso acaba influenciando muito, e também no próprio desenvolvimento da autonomia da criança. Então, aqui eu estou passando por essa fase de ensinar bem a ter autonomia, de dormir no quartinho dele, de dormir na caminha dele, e como é importante, eu sempre falo isso aqui, né? De respeitarmos a sua história, a sua realidade, a sua vivência. Ah, o ideal era ele sempre ter dormido no quartinho dele. Era o ideal, mas a minha realidade não foi assim. Eu estava solteira, não estava com um pai de bem, era muito mais cansativo para mim ter que ficar mudando de quarto em quarto. Era arriscado eu fazer isso cansada, com sono. Eu tinha uma vida para dar conta aí no outro dia. Eu não era só mãe, eu também era mãe. Além de mãe, eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha que cumprir outras funções da casa, de outras responsabilidades da vida adulta. E o real foi isso, dormir com ele até os 2 anos, foi o que me fez sobreviver até aqui. E a gente precisa acolher isso, porque assim, era para ser dessa forma, mas não foi. Dentro da minha realidade, não foi dessa forma. É o que é possível agora, então vamos acolher o que é possível e adaptar diante disso aí, né. Eu tenho muitas amigas também que têm filhos, então a gente compartilha muitas histórias, né. Tem crianças que desde bebezinha, assim, eu tenho uma amiguinha que eu sempre já falei dela aqui, né, Maria. Maria nasceu na mesma época, assim, de bem, 10 dias de diferença. Marinha é aquela bebê e a gente estava aqui conversando com minha amiga, quando a gente olhava, Maria bebê, ela tinha dormido sozinha no carrinho. Eu olhava assim e falava: "Senhor, por que essa unção não alcança Benjamim?". Benjamim, desde bebê, era aquela criança que luta com sono. Até hoje, ele luta, ele está morrendo de sono, mas ele luta para dormir. "Luana, você não faz a rotina do sono? Você não faz o ritual noturno?". Faço. Ele menorzinho então, minha casa era uma escuridão, tinha lá um abajuzinho com a luz azul, era músicas relaxantes, era banho morno com camomila. Já pesquisei sobre isso, colocava o chá para acalmar, não funcionava. A minha criança, ela gosta de ficar acordada, luta para dormir, e aqui não estou falando mal, tá, dos cursos de sono e rotina, funciona para muitas realidades, para muitas famílias. Existem muitas estratégias, inclusive, que são eficazes. Por exemplo, essa questão de cansar a criança durante o dia, gastar energia para que ela durma melhor durante a noite. Gente, é o ideal, mas eu trabalho durante o dia. Ele tem que ficar com a babá, por mais que eu crie várias rotinas para que ela consiga fazer com ele, não dá para todos os dias levar a criança para praia, para piscina. Então, assim, dentro da sua realidade, respeite o que é possível na sua realidade. Mas eu quero saber de você, me conta.
Você fez cama compartilhada? Não fez? Como é o sono da sua cria? Como tem sido o sono da sua cria? Foi um problema por aí? Não foi? Para mim, eu sempre falo assim, um dos perrengues mais difíceis da experiência com a maternidade, sem dúvidas para mim, é a privação do sono. Ficar sem dormir para mim é algo que me afeta muito, meu humor, minha produtividade, meu bem-estar, minha saúde. Então, sem dúvidas, esse caos que não dormir causa para mim é um dos grandes desafios da experiência materna. Por exemplo, hoje, eu estou aqui gravando para vocês, eu acordei 3 vezes essa noite. A primeira vez, ele do quarto dele ficou lá me gritando, eu levantei, fui lá, deitei do lado dele, só deitei do lado dele, encostei um pouquinho nele e voltou a dormir. Era para eu levantar e ir para a minha cama de casal grande, que eu podia me esticar, mas eu peguei no sono ali, naquela mini cama. Quando eu acordei toda entrinhada, sentindo dor, levantei, fui ao banheiro para ir dormir. Ele sentiu minha falta. "Mamãe", eu peguei ele e falei: "Ô filho, vamos dormir na minha cama?". Quando eu levo ele pra minha cama, ele começou a chorar e falar: "Caminha, caminha, caminha", ele queria a caminha dele. Volto para lá, para a caminha dele. Dormi de novo lá. Já vim acordar, eu acho que era 4h30 da manhã, nem sei que horas, ele pedindo gagal. E eu dei a mamadeira de mingau ali mesmo e voltamos a dormir. Então, assim, para mim, a privação de sono é algo que influencia muito. E assim, eu passo por isso desde que ele era bebê, e eu espero um dia que ele durma a noite inteira. Mas o que eu entendo é que eu e ele estamos em um processo de adaptação. Primeiro eu tirei o peito, daí ele desmamou. Agora eu estou nessa fase de ensinar ele a dormir na caminha dele, e é um processo. Aí daqui a pouco já vem o desfraude, e cada fase é uma fase, é um perrengue, são as delícias e os prazeres da jornada materna. Mas quero saber de você também, compartilha comigo, como é que tem sido aí o sono do bebê, como é que tem sido essa fase, dorme no berço, não dorme, dorme mais no colo, já dorme sozinho, tem autonomia do sono, não tem? Compartilha aqui comigo, porque eu gosto também de trocar experiências com vocês. E não esquece de compartilhar o meu podcast com o máximo de mulheres que você conhecer. Assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. Beijo, lindeza, e até o próximo episódio.